a respeito de equação da continuidade, né, com a cinemática da partícula fluida, tudo dessas coisas de análise diferencial, e aí a gente terminou a aula passada falando de conservação do momento linear, né, nessa perspectiva diferencial. Então, na aula de hoje, e aí a gente fez uma questão, né? Na aula de hoje a gente vai terminar, né, fazer outras questões de análise diferencial, certo? E aí a gente vai né, elaborar um pouco mais essa ideia de como fazer análise diferencial, como fazer essas resoluções dessas equações diferenciais, certo? E quando for e aí a gente começa, né, continua fazendo exercícios. Então, a aula passada, que seria a aula da terça-feira, foi nesse tópico, né? Ontem a gente teve aquela aula extra, que já está lá no YouTube para vocês, só de exercícios, vários exercícios, algumas pessoas tiraram dúvidas, então foi bem legal, a gente teve não só as questões que eu tinha separado, né, mas outras questões também sendo resolvidas e tirando dúvida do pessoal. Hoje a gente faz essa parte de análise diferencial, né, de questões de análise diferencial. Amanhã, aula de revisão, terça-feira, prova, certo? Só para ficarmos aí com o nosso... Então, na aula passada, a gente tratou desse caso em que a gente tinha um escoamento, né, entre placas paralelas em que a gente tinha, né, uma placa se movimentando com uma velocidade W, e aí a gente via que se desenvolvia um perfil de velocidades aqui, e a gente falou que esse processo, né, ele era se opunha aí à gravidade, né, a GZ. Na aula de hoje, a gente vai ter esse exercício aqui, que na realidade ele é um pouco mais complexo, mas não muito, né? Mas ele trata justamente do escoamento de um líquido sobre uma superfície inclinada, né? Formando um filme líquido aqui. E aí a gente vai ver que nessa situação de escoamento, a gente não vai ter a contribuição, digamos assim, de um gradiente de pressão empurrando o fluido. Ele simplesmente vai escoar em decorrência, né, da força gravitacional, certo? E aí a gente vai fazer toda a modelagem através das equações de Navier-Stokes para poder modelar esse campo de escoamento, certo? Então ele diz assim: um líquido escoa para baixo sobre uma superfície plana inclinada em um filme laminar permanente, completamente desenvolvido e de espessura H. Aqui, ó, espessura H. Simplifique as equações da continuidade de Navier-Stokes para modelar esse campo de escoamento. E aí ele fala tudo que ele quer, né? Obtenha expressões para o perfil de velocidades nesse líquido, a distribuição de tensões de cisalhamento, a vazão volumétrica e a velocidade média. Relacione a espessura do filme líquido com a vazão volumétrica por unidade de profundidade da espessura normal ao escoamento. E aí depois ele pede, calcule a vazão volumétrica em um filme cujo fluido é de água, com espessura de 1 milímetro, escoando sobre uma superfície de 1 metro de largura, com 15 graus de inclinação com relação à horizontal, certo? Então, perceba, esse problema, ele está dividido em duas partes, né? Primeira parte, simplificar as equações da continuidade de Navier-Stokes, três partes, na verdade. Obter as expressões para todas essas propriedades que ele tem interesse e calcular, né, essa quantidade, que é a vazão volumétrica, nessas condições. Então, a gente vai partir da análise diferencial, né, com as nossas considerações, que a gente vai fazer, vai passar para a análise da equação da continuidade de Navier-Stokes, e aí a gente vai obter essas expressões que ele pede, ok? Então, algumas coisas, né, a própria questão já nos diz. Vou apagar tudo isso aqui. E aí a gente vai
trabalhando aqui. Algumas coisas a própria questão nos diz, né? Que coisas são essas? Olha só. Ela diz que é um filme laminar, o escoamento é em regime permanente, ele também é completamente desenvolvido. Então, essas informações aqui, ó, foram retiradas, né, do próprio enunciado. Além disso, ele fala para a gente tratar das equações da continuidade e de Navier-Stokes. Então, se ele fala da equação da continuidade de Navier-Stokes, significa, aqui neste ponto, quando ele fala de usar a equação de Navier-Stokes, que o escoamento é de um fluido incompressível, né, e que obedece, né, à lei de viscosidade de Newton, porque as equações de Navier-Stokes obrigatoriamente se aplicam a fluidos incompressíveis e newtonianos, certo? Então, vamos para aqui para a gente trabalhar com as nossas condições, certo? Primeiro de tudo, no próprio enunciado, ele já diz que o escoamento ocorre em regime permanente, então, ρ-T vai ser igual a zero, ó, ele falou aqui. Ele é completamente desenvolvido, então, esse perfil que a gente vai obter, ele de como que a velocidade varia, né, ao longo dessa cota Y. Ele é o mesmo para todo o X, então já houve o desenvolvimento da camada limite, então a gente pode dizer que não existe mais variações ao longo desse eixo X, o perfil ele já vai estar bem definido, certo? E pela geometria do nosso problema, né, a gente pode tratar esse escoamento simplesmente no plano XY, significando que a gente não vai considerar qualquer escoamento de fluido nessa direção Z, que é a direção perpendicular, né, a esse plano aqui que a gente está considerando, ok? Então, como eu falei para vocês, primeiro passo, escrever isso aqui tudo. Segundo passo, trabalhar com as equações da continuidade, para somente aí a gente começar a falar em equação de Navier-Stokes, certo? Então, a gente tem aqui nosso conjunto de equação, nossa equação da continuidade, certo? E aí a gente vai aplicar essas condições, né, essas informações que são dadas para a gente. Então, esse escoamento, ele é em regime permanente, então, o ρT é igual a zero, não é isso? Se ele é completamente desenvolvido, não existe variação ao longo da direção X, e se a gente falou que não existe escoamento de fluido na direção Y, esse terceiro termo aqui também se cancela, certo? Então, eu vou só deixar essas setas um pouco mais vivas para todo mundo conseguir ver. Então, a gente ficaria com algo como isso. Aqui a gente tem uma derivada parcial, né? Que a gente deveria trabalhar com ela. Se a gente fosse fazer a expansão aqui dessa expressão, e eu estou fazendo isso simplesmente para deixar isso mais claro para vocês, certo? Então, a gente ia ficar com o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro, né? O fluido que está escoando aí, né, nesse campo é água, né? Então, a gente já podia fazer a consideração de que o escoamento é de um fluido incompressível, mas a gente não precisa fazer isso. Por que a gente não precisa? Porque se a gente vai tratar das equações de Navier-Stokes, né, ela automaticamente se refere ao escoamento de um fluido incompressível. Então, se esse fluido ele é incompressível, significa que não existe variação dessa massa específica, nem com tempo, nem com Y, nem com nada, certo? Então, a gente ficaria nessa situação em que
a gente tem a derivada do componente da velocidade v com relação a y sendo igual a zero. E a gente sabe, né, que um campo de velocidade ele pode ser função de todas essas coisas, x, y, z e do tempo, né? Mas pelas nossas considerações, a gente já viu, ó, que o escoamento ocorre em regime permanente, então v não é mais função do tempo. Não existe escoamento ao longo da direção z, então v não pode depender de z. E o escoamento é completamente desenvolvido, então não existe variação dessa componente da velocidade com a direção x. Isso significa que, ao invés de a gente trabalhar com essa derivada, derivada parcial, né, a gente pode trabalhar com a derivada total de v com relação a y, porque v só é função de y, certo? Se a derivada ela é igual a zero, significa que v é uma derivada de v com relação a y é zero, significa que v é constante, né? V é constante e a gente sabe que quando a gente está trabalhando com esse campo de velocidade, aqui nesse ponto, né, em que o fluido tem contato com o contorno sólido, ele adquire velocidade desse contorno sólido, que é de 0 graus. Então, V é constante? É, mas V também é igual a zero, certo? É constante e igual a zero. Então, dessa análise da equação da continuidade, a gente obteve, ó, duas condições, né, duas outras informações, que são essas daqui, que está nessa condição 4, que eu coloquei aqui nas considerações. Então, isso daqui a gente obteve através da análise da equação da continuidade. Eu sempre peço para vocês fazerem isso primeiro, porque a análise da equação da continuidade é uma análise de uma equação escalar, ao contrário da equação de Navier-Stokes, que é vetorial. Então, equações escalares, em geral, são mais simples da gente lidar, né? E aqui a gente sai diretamente com informações importantes que podem ser usadas na etapa seguinte, que é a análise da equação de Navier-Stokes, certo? Então, nós já resolvemos essa etapa aqui, que é a simplificação da equação da continuidade, ok? Agora, a gente vai para a etapa de análise das equações de Navier-Stokes, segundo esses mesmos critérios que a gente colocou aqui, né? De o fluido ter essa vazão, obedecer a essas relações aqui. Então, vou pegar aqui o conjunto de equações para a gente fazer as nossas considerações, certo? Então, o que acontece? Primeiro, as coisas mais simples, né? A gente já falou, ó, que tanto V é igual a zero, quanto ρV, ρY é igual a zero. Foi a informação que a gente obteve da equação da continuidade. Então, ó, eu vou logo de cara trabalhar com a equação de Navier-Stokes que se relaciona com essa componente. Então, a gente já sabe que V é igual a zero, né? Significando que... Eita, travou. Significando que, se V é igual a zero, V já tem um valor definido, né? Ele não varia nem com tempo, nem com X, nem com Y, nem com W. Então, aqui, ó, a gente tem uma quantidade de simplificações imensas, simplesmente em decorrência dessa nossa passagem aí pela equação da continuidade. Certo? Então, para a direção Y, né, a gente fica simplesmente com essa relação. ρP, ρY sendo igual a ρ vezes G. Então, ao longo dessa direção Y, a gente tem a variação da pressão sendo referente simplesmente à carga hidrostática, né, ρ vezes G desse fluido, certo? Próximo, né? A gente sabe que
E aí agora eu vou passar para essa primeira aqui, equação, certo? Para a gente trabalhar com ela. Então, a gente sabe que o escoamento ocorre em regime permanente. A gente falou que não existe variação de propriedades ao longo de X, porque o escoamento está completamente desenvolvido. A gente também disse, ó, que V é igual a zero, então esse termo aqui, ele é zero porque V é igual a zero. E a consideração 3 informa para a gente que ρ, Z, ou seja, variações ao longo de Z, são zero. Então, esse termo aqui também fica nulo, certo? É dito na questão que esse fluido, ele escoa para baixo, né? Não é fornecido nenhuma informação de que exista um gradiente de pressão empurrando esse fluido ao longo nessa direção X. Além disso, escoamento completamente desenvolvido, não existe variação ao longo da direção Z, certo? Então, aqui, para essa direção X, a gente fica com um perfil de velocidades, μ que multiplica ρ2u, ρy2. Tchau, meu amor, boa aula. Se relacionando aqui com ρ e gx. Para essa direção aqui, Z, então a gente tem, ó, que não existe escoamento ao longo da direção Z. Então, W é igual a zero. E aí, ó, W é igual a zero, W é igual a zero, W é igual a zero. E todos esses termos aqui ficam iguais a zero. Certo? Além disso, né, não existe escoamento em Z. Então, ρ é igual a zero e a gente tem que massa específica vezes a componente da aceleração da gravidade ao longo desse eixo Z é igual a zero, certo? Então, disso aí tudo, pessoal, o que sobrou para a gente tratar, né? Simplesmente dessa derivada segunda aí. Então, a gente tem que μ vezes essa derivada segunda e ρ2u, ρy2, mais massa específica vezes gx era igual a zero, certo? Então, essa seria a nossa equação para a determinação do perfil de velocidade. E aí eu vou passar essa viscosidade aqui dividindo. Então, essa seria a nossa equação de trabalho agora, a nossa expressão para a gente poder integrar, certo? Detalhe, tal como a gente fez no slide anterior, em que a gente fez essas considerações sobre o componente V, a gente pode fazer sobre esse componente U, da velocidade, né? Então, a gente sabia, ó, que U era uma função, poderia ser uma função de todos esses parâmetros, né, espaciais e temporais. Mas, pelas nossas considerações, a gente viu, ó, que U não depende de X, porque o escoamento está completamente desenvolvido, não depende de Z, porque não existe escoamento nessa direção, e não depende de T, porque o escoamento é em regime permanente. Então, ao invés de a gente trabalhar com essa derivada segunda, a gente pode trabalhar simplesmente com a derivada total, né? Em vez de trabalhar com essa derivada parcial, né, a gente pode trabalhar com a derivada total de U d2u
dy2, e aí a gente vai separar essas variáveis para fazer a integração. Então, aqui a gente fica com du sendo igual integral de dy é y dy, mais uma constante, que eu vou chamar aqui de C1. Quando a gente fizer essa outra integração, a gente vai obter o perfil de velocidades U em função de y, como sendo y² sobre 2, mais C1y, mais... Deu errado aqui. Mais 2. Certo? Deixa eu colocar isso aqui tudo mais ou menos do mesmo tamanho, que eu estou achando que está meio alterado isso aqui. Bom, esse seria, pessoal, o nosso perfil genérico, certo? Então, o perfil genérico, ele não traz informação sobre características específicas, né, do nosso problema. Então, nos resta aplicar condições de contorno sobre esse processo aqui, né, para que a gente obtenha os valores de C1 e de C2. E quais são as condições de contorno que a gente tem no nosso problema, né? Primeiro, a gente tem o obedecimento aqui dessa, da condição de não escorregamento, né? Então, nesse ponto em que y é igual a zero, ou seja, quando o fluido está em contato com essa superfície sólida, plana, estacionária, então a velocidade do fluido é igual a zero, a gente tinha dito isso. Só que isso vale tanto para a componente V, que a gente avaliou no começo, né, quanto para as outras componentes da velocidade. Então, quando y é igual a zero, a gente já sabe que u, né, que é essa componente da velocidade, vai ser igual a zero, certo? Essa condição de contorno a gente já usou, inclusive, anteriormente. A outra condição de contorno que a gente tem é que, quando y for igual a h, ou seja, quando a gente estiver tratando dessa superfície livre do líquido, né, a gente tem uma velocidade máxima desse escoamento. Perceba que essa condição aqui, ela é um pouco diferente da anterior, que a gente tinha feito na questão passada. Por quê? Porque na questão passada, eu tinha uma placa que se movia com uma velocidade determinada, né? Aqui eu não sei dizer qual que é esse valor diretamente aí dessa velocidade. O que a gente sabe dizer é que nesse ponto em que h é igual, em que y é igual a h, que é essa espessura do filme, a gente tem, né, um valor de tensão de cisalhamento que corresponde a uma velocidade máxima, né? Então, a gente tem du dy igual a zero, certo? Porque se a gente tem um mínimo de tensão, lembram que a gente dizia assim, ó, eu inseri aqui. A tensão cisalhante é igual a μ du dy. Então, essa era a nossa expressão, né, para a tensão cisalhante. Nesse ponto em que a gente tem o filme interagindo aí com a superfície desse meio, desse outro meio, né, em que a gente tem essa superfície livre do líquido, a gente tem um valor mínimo de tensão, né? Então, a gente tem um ponto de inflexão aí dessa curva do perfil de velocidade. Seria um máximo, um mínimo dessa curva do perfil de velocidade, certo? Então, senhoras e senhores, a gente vai, nessa configuração que a gente tem esse ponto de mínimo aí dessa curva do perfil de velocidades, a gente tem, então, du dy sendo igual a zero, ok? Assim sendo,
né, a gente vai pegar o nosso perfil genérico e vai aplicar essas condições de contorno que a gente conhece, né, que a gente obteve agora, para obter quem é C1 e quem é C2, certo? Então, quando y vale zero, u vale zero, não é isso? Esse y aqui é zero, e C1 vezes y é zero também. Então, a gente obtém, usando essa primeira condição de contorno, que a constante C2, ela é nula. Isso acontece sempre, professora? Não necessariamente, tá? Mas pode acontecer. A segunda condição de contorno, eu vou até duplicar aqui o slide. A segunda condição de contorno, ela fala que du dy é igual a zero quando y é igual a h. Então, a gente tem esse perfil genérico, né? E aí, agora, a gente vai calcular a derivada desse perfil genérico, du dy. Opa. Du dy vale menos 2, que multiplica isso aqui vezes y, menos 2, a constante, vezes y sobre 2, né? Mais a constante C1. Então, essa seria a nossa equação da derivada do perfil, certo? Quando a gente fala em aplicar essa derivada do perfil, quando y é igual a h, né? Então, du dy vai valer zero, y vale h, e aí a gente consegue determinar qual é o valor de C1. Esse valor, esse 2 e esse 2 aqui se cancelam, né? Então, a gente fica simplesmente com isso aqui, certo? Então, C1 é igual a ρ gx h sobre μ, certo? Dessa maneira, a gente pode voltar para a nossa equação do perfil genérico, substituir quem é C1 aqui, é justamente esse termo, e quem é C2, que a gente descobriu que era zero, certo? Então, essa seria a nossa expressão para o perfil de velocidades. Por que que essa obtenção do perfil de velocidades é tão importante? Porque, veja, é a partir da equação do perfil de velocidades que a gente tem como determinar, ó, a distribuição de tensão cisalhante, porque eu vou derivar essa equação do perfil, multiplicar por μ para descobrir a equação da tensão cisalhante. É através dessa equação do perfil de velocidades que a gente pode calcular a vazão volumétrica. Como, professora? A gente já sabe. Vazão volumétrica é a integral de U de Y vezes 1dA, né? E é através desse perfil de velocidades que a gente pode calcular também a velocidade média do escoamento. Então, a velocidade média, a gente sabe que é a relação da vazão em toda a área dividido pela área, certo? Então, perceba que, de posse dessa equação do perfil de velocidades, a gente pode determinar tudo isso que foi pedido na questão. Dúvidas, meu povo? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo existindo ou não? Já desistiram?
Bom, então, ó, a gente determinou o perfil de velocidades, U como função de y, certo? E agora a gente vai determinar cada um desses termos. Então, a distribuição da tensão cisalhante diz respeito, né, à derivada desse perfil. Então, μ que multiplica du dy, né? A derivada desse perfil fica menos 2, que multiplica isso, vou colocar aqui entre chaves, isso mais a distribuição de tensão cisalhantes, ela fica dessa maneira. Ah, mas tá feio, professora, realmente, tá horrível. Deixa eu tentar, deixa eu fazer assim, deixa eu botar esse perfil de velocidade de uma maneira mais enxuta, que aí fica, inclusive, mais fácil a nossa resolução, né? Então, eu vou colocar ρ gx vezes μ em evidência. Isso aqui vai ficar multiplicando menos y ao quadrado sobre 2, mais hy, né? Eu posso também colocar deixar essa expressão aqui, colocar o y aqui, né? Então, a gente fica menos isso aqui multiplicado por y, e isso aqui fica multiplicado por h. Oxi. Sobre 2 e h, certo? Então, eu vou trabalhar com essa expressão aqui para a gente poder calcular aí essas derivadas para ficar um pouco menos poluído, tá? Então, a derivada aí dessa expressão, a gente tem como sendo, vou botar o mi aqui em evidência, né? Derivada desse primeiro termo, vezes a derivada do que está ali entre parênteses, então, menos 1 sobre 2. Certo? Então, essa distribuição de tensão de cisalhamento acho que aqui tem um y, né? É porque a derivada deste primeiro termo fica ρ gxy sobre μ. A derivada do segundo termo vai ficar dessa forma. Tá certo isso que eu escrevi, pessoal? Só para a gente confirmar se eu não estou escrevendo alguma bobagem. Não. Acho que eu fiz aqui uma conta inadequada. Espera aí. Então, eu vou deixar ρ gx aqui. Aqui vai ficar menos 2y sobre 2. E aqui vai ficar h. Agora eu consigo ver o que eu tinha feito errado. Então, essa derivada aqui vai ficar sendo o gx mi sobre mi. Então, a gente vai lá aí essa viscosidade, certo? O vezes gx multiplica menos
a gente quiser colocar o y em evidência, então isso aqui vai ficar multiplica 1 menos h sobre y. Beleza? Então, com isso, a gente determinou aí a distribuição de tensão cisalhante nesse escoamento. A gente determinar a vazão volumétrica, então a gente vai pegar o nosso perfil de velocidades e aí a gente vai fazer a integração dele ao longo da área através da qual o fluido escoa. Então, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu deixei, pronto, aqui. A gente vai integrar esse perfil de velocidades ao longo da área através da qual o fluido escoa. E esse fluido, a gente vai entender que ele escoa através de uma área que corresponde a W, que seria a largura dessa placa fora, né, desse plano XY. Então, esse fluido escoa através de uma largura WDY. E essa integral, ela vai ser feita justamente desde y igual a 0 até y igual a h. Desde a placa inferior, né, até essa espessura total do filme fluido. A gente vai pegar a nossa expressão e fazer a integração aqui. Certo? Então, eu duplicar aqui o slide novamente, levar essa expressão um pouco mais para cima. Então, esses termos que são constantes podem sair aí dessa integral, né? Isso aqui vezes W. E aí a gente fica com essas integrais simples, né? Para a gente resolver. Então, a gente vai ficar aqui com menos y ao cubo, ao cubo, dividido por 3 vezes 2, 6, não é isso? Mais h, y ao quadrado, dividido por 2. E aí a gente vai aplicar os limites de integração. Deixa eu ver se eu diminuindo aqui um pouquinho essa letra, dá para a gente resolver tudo isso aqui. Então, a gente vai ficar aí com, quando y é igual a 0, esses dois termos aqui, né, ficam iguais a 0, e quando y é igual a h, então a gente tem h terceira aqui, e aqui h vezes y, h terceira também. Então, a gente vai ficar com essa expressão. Então, o MMC aqui fica sendo 6, não é isso? Vou botar 6. E aí, ficamos com menos h terceira, mais 3h terceira, vezes h ao cubo dividido por 6, 2h ao cubo dividido por 6. Então, essa seria a nossa expressão para a vazão volumétrica, né? E aí a gente pode, obviamente, simplificar isso aqui para ficar simplesmente com h ao cubo dividido por 3 aqui.
2 e o 6 a gente pode simplificar, certo? Então, já obtivemos a expressão para a tensão de cisalhamento que ele pedia, né? Para a vazão volumétrica, falta simplesmente o cálculo da velocidade média, certo? E aí, o cálculo da velocidade média, bastante simples, né? A gente simplesmente vai pegar essa expressão para a vazão volumétrica. A gente sabe que velocidade média essa velocidade média é a vazão volumétrica dividido pela própria área total do escoamento, né? Então, a gente vai pegar essa expressão para a vazão volumétrica. Dividir pela área referente ao escoamento. Que área é essa? A área total através da qual o fluido escoa é justamente essa espessura H, né, vezes a largura da placa W. Então, a velocidade média, esse H que era aqui a terceira, vai ficar sendo H ao quadrado, é isso? E esse W, ó, vai se cancelar com o W do denominador. Então, a gente vai ficar com isto. Então, essa seria a velocidade média desse escoamento. Beleza, meu povo? Sobreviveram? Como é que estão até agora? Tudo bem com todo mundo? Bom, não acabou ainda, viu, Pedro? Por quê? O que que acontece? Agora a gente obteve todas essas expressões, né? E em seguida ele pede assim, ó, relacione a espessura do filme com a vazão volumétrica por unidade de profundidade. Certo? Então, veja só. Ele pede para a gente relacionar a espessura H do filme, né, com a vazão volumétrica. Então, a gente tem essa expressão para a vazão volumétrica, né? Ele diz que relacione a espessura do filme com vazão volumétrica por unidade de profundidade. Então, vazão volumétrica total era isso, né? Vazão volumétrica por unidade de profundidade é E dividido por W, certo? Então, a gente ficaria com essa expressão aqui. E ele quer essa relação de H com o Q, né? Então, a gente vai simplesmente descrever que H, né, é 3 vezes a viscosidade dividido. Ele quer simplesmente que a gente isole, certo? Quem é que é H, né, em função de quê? Por unidade de profundidade, certo? Então, aqui a gente tem um H elevado ao cubo, né? Então, a gente vai justamente tirar a raiz cúbica desse termo aqui, desse outro lado da equação. Detalhe, pessoal, que a gente está carregando, né, até agora, né, sem nenhuma descrição, mas que a gente precisa fazer essa descrição, diz respeito a quem é G na direção X, né? A gente está tratando G de X, G de X, G de X, e ninguém disse quem que é esse G de X. Né? Então, ó, aqui na figura ele coloca G como sendo alinhado com essa direção aqui, essa vertical, né? Então, esse G aí, o
Vou colocar ele bem aqui junto com os eixos coordenados para vocês conseguirem visualizar isso claramente. Isso aqui seria o G que está descrito na questão. Esse seria o G descrito na questão. Então, a gente percebe que G, ele pode ser decomposto com a sua componente nessa direção X, que é justamente o Gx que a gente tem interesse aqui em descrever, e o seu componente na direção Y, que é essa direção aqui vertical, certo? Então, a gente tem aqui Gx, aqui a gente teria justamente Gy, né? E aqui embaixo o vetor aceleração da gravidade. Como vocês percebem, aqui existe esse ângulo aí de 15 graus, né? Então, se a gente for pegar seno desse ângulo aqui de 15 graus, ele representa o cateto oposto, Gx. Deixa eu colocar para aqui para ficar mais fácil ainda a visualização de vocês. Consegue ver que esse ângulo aqui, ele vai ser o mesmo ângulo aqui formado entre GY e G? Então, a gente consegue dizer que Gx corresponde a G seno dessa inclinação. G seno de θ. Certo? Então, onde tem Gx nas nossas deduções, a gente pode usar essa informação aí, certo? Da geometria do problema. Beleza? Só para deixar aqui claro para vocês. Bom, o último item referente a essa questão pede para a gente calcular a vazão volumétrica num filme de água com espessura H de 1 milímetro, escoando sobre uma superfície de largura igual a 1 metro, inclinada de 0,15 em relação à horizontal. Então, para esse cálculo, a gente vai pegar simplesmente nossa expressão para vazão volumétrica. A gente vai dizer que Gx é justamente G seno de θ, como a gente falou, né, aqui nesse último ponto, e vai substituir os valores, certo? Massa específica da água, 10 a terceira, a aceleração da gravidade é 9,8, seno de 15 graus, a largura, né, vale 1 metro, a espessura desse filme é de 1 milímetro, então 1 vezes 10 a menos 3 metros. E a viscosidade da água, vou botar aqui para conferir, mas eu acho que é 10 a menos 2. Um 1,002 milipascais, né, a 20 graus Celsius. Então, 1,002 vezes 10 a menos 3 pascais, certo? E aí a gente vai fazer esse cálculo dessa vazão volumétrica, certo? 10 a terceira daqui. Bem, a calculadora aqui está. Minha Nossa Senhora. Meu Deus. Que coisa mais louca. Não sei nem o que aconteceu. Deixa eu fazer aqui na minha calculadora.
Então, 10 a terceira vezes 9,8 vezes seno de 15 graus vezes 10 a menos 3 ao cubo, dividido por 1,002 vezes 3, então 3,006 vezes 10 a menos 3. Então, essa vazão volumétrica aqui resultou, e aí vocês podem conferir se foi isso mesmo nas contas de vocês, 8,43 vezes 10 a menos 4, a menos 4 metros cúbicos por segundo, né? Só para deixar em unidades que a gente consiga visualizar melhor, a gente sabe que 1 metro cúbico tem 1.000 litros, né? Aqui vezes 10 a menos 4. 1 metro cúbico tem 10 a terceira litros. Então, a gente fica com 84,3 litros por segundo. Beleza? É isso mesmo? Vocês podem verificar se está tudo ok aí com as contas da gente, se bateu? Se as de vocês bateram com a minha. Bom, meu povo. Então, essa seria a nossa segunda aí questão dessa análise diferencial, né? Uma questão bem complexa, né? Cheia de itens para a gente calcular, certo? E aí, no último exercício referente a essa análise diferencial, com isso eu acho que vocês já têm, né, condições, né, de seguir adiante, né? E aí a gente tem essa última questão para a gente tratar, né, que refere-se a um escoamento, né, num campo de velocidade bidimensional em regime permanente e incompressível, e ele dá a equação do campo. Então, diferente das outras questões que a gente não sabia quem era U, não sabia quem era V, né, quais eram as equações que descreviam isso, aqui a gente tem o campo de velocidade, e aí a gente vai fazer todas os nossos procedimentos, né, em função desse campo de velocidade que a gente sabe, certo? Que a gente conhece. Dúvidas com relação a essa questão anterior? Posso seguir adiante? Vamos lá. Então, o que acontece nessa questão? A gente não tem muita geometria, muita coisa para fazer aqui, né? O que ele diz para a gente? Ele diz simplesmente que o campo de velocidade é bidimensional, certo? Então, esse escoamento, ele ocorre, aqui a gente tem duas componentes da velocidade, U e V, então esse escoamento ocorre nesse plano, x e y. É um escoamento em regime permanente e de um fluido incompressível. E ele pede para a gente calcular o campo de pressão nesse escoamento como uma função de x e de y. Então, deixa eu pegar aqui as nossas equações de governo, né? A equação de Navier-Stokes e a nossa equação da continuidade. Menino, onde foi parar a minha equação? É a equação da continuidade, para a gente trabalhar com essas considerações, com essas informações que são dadas para a gente, né?
Então, esse é o nosso conjunto de equações de trabalho. E aí, o que acontece, né? Ele já diz quais são as condições, as informações que a gente vai precisar tratar. Primeiro, ele diz que o escoamento ele é em regime permanente. Então, se ele é em regime permanente, não existe variação temporal. As propriedades. Ele fala que é bidimensional, ou seja, nesse plano XY, então não existe escoamento ao longo da direção Z. Então, aqui a gente pode cancelar esses termos. Não existe escoamento ao longo da direção Z. E ele diz que o escoamento é de um fluido incompressível. Então, se esse escoamento é de um fluido incompressível, nessa equação aqui da continuidade, na realidade, a gente pode estar tratando como essa massa específica, né, fora dessas derivadas parciais, porque o escoamento é incompressível, e aí a gente tem essa relação a ser obedecida, né, de que ρu, ρx vai ter que ser igual a menos ρv, ρy, certo? Então, é essa a informação que a gente tem da nossa equação da continuidade, certo? Como ele também fornece quem é U e quem é Y, né? A gente pode, inclusive, fazer essas derivadas aqui, né? ρv, ρx e ρv, ρu, ρx e ρv, ρy, para a gente poder ter ainda mais informações, né? Nesse nosso processo, né? Simplesmente isso daqui, pessoal, vai nos dar uma informação acerca, né, da relação entre as constantes, né? A, B, X, Y, enfim. A gente pode, então, de posse dessas informações aqui, passar para a nossa equação de Navier-Stokes, né, para esse plano bidimensional. Então, eu vou cortar aqui essa direção Z, que não vai ser importante para a gente, né? E aí eu vou tratar justamente das equações ao longo do plano x, y, certo? Na direção x, ele disse, ó, não, o escoamento é em regime permanente, né? Aqui ele falou, a gente tem um trecho, um termo de U, ρu, ρx e V, ρu, ρy, certo? Então, a gente não tem aqui diretamente como cancelar esses termos, certo? Logo de cara. Mas a gente vai fazer isso em termos dessas derivadas aqui, desses valores do campo de velocidade que a gente conhece. A gente sabe que não há escoamento ao longo da direção Z. Perceba que ele pede para a gente determinar o campo de pressão, então eu não posso cancelar aqui esse termo de ρp, ρx, certo? E, novamente, não há escoamento ao longo da direção Z. Fazendo o mesmo para a componente Y, né, da equação de Navier-Stokes, a gente também só tem a possibilidade de cancelar esses termos. E aí a gente ficaria com as duas expressões referentes. Só um minutinho. Eu vou ter que mudar aqui de lugar, porque vou ter que mudar. Me digam se aqui a zoada ainda vai estar muito grande, tá? Senão eu vou para ainda mais outra localidade da casa para poder contornar a zoada.
certo? Então, na equação de Navier-Stokes, a gente fica com o, o que multiplica o rho x mais, vamos lá, meu computador, me ajude, mais v que multiplica rho u, rho y, né? Tem que ser igual a rho gx gx menos ρp ρx. Mais mi vai multiplicar esses termos de derivada segunda. 2 mais y2. Essa seria a nossa primeira equação. Eu vou aqui para a gente ficar com mais espaço. Veio da equação da continuidade, eu vou deixar aqui no cantinho. E para compor faz muito tempo que eu caí? Ou foi rápido?
Putz, grila, eu caí faz muito tempo, né? Que ódio! Meu Deus! Vocês se lembram mais ou menos onde era que eu estava quando eu caí? O que, que eu estava fazendo? Eu tinha feito já pelo menos essas derivadas parciais aqui, ou não? Ai, pessoal, perdão, viu? Realmente eu não tinha ideia que já fazia esse tempo todo que tinha caído. Então, eu vou passar aqui para vocês como que eu tinha começado a tratar dessa questão, certo? Não vai dar mais tempo da gente resolver tudo, né, tintim por tintim, mas aí eu vou tratar com vocês de como resolver, e vocês tentam e qualquer coisa me dizem, tá bom? Então, na verdade, essa questão aqui desse escoamento de um campo bidimensional, né, em regime permanente, incompressível, ele dá o campo de velocidade, como eu falei, e vocês não ouviram, obviamente, né? Eu acho que esse menos aqui era para ser um igual, e aí teve algum erro de digitação aqui dessa questão, mas eu resolvi da forma que ela estava, certo? Eu não resolvi fazendo essa consideração aqui, e aí quando vocês forem tentar, façam da maneira que está escrito agora, certo? E aí como que a gente trabalhou com essa questão, né? Primeiro, a gente viu que se tratava de um escoamento em regime permanente e incompressível, então a gente pegou essa equação da continuidade e aplicou para o caso de um regime permanente bidimensional no plano XY, né, e incompressível, então essa massa específica saiu aqui do nosso problema, e a gente obteve essa relação, certo? Rho U, Rho X vale menos Rho V, Rho Y, foi o máximo que a gente conseguiu. Quando a gente fez a consideração de que esse escoamento ele só ocorria no plano x, y, então todos esses termos referentes à direção z, eles se tornaram indiferentes, né? Não existe escoamento na direção z. E aí a gente trabalhou com essas duas equações aqui, esses dois primeiros termos referentes à equação de Navier-Stokes, né? E aí a gente fez novamente essas considerações. Olha, o escoamento ocorre em regime permanente e não existe escoamento na direção z. Quando a gente fez isso, a gente obteve essa relação aqui, certo? Para a direção x e uma relação análoga, né, para a direção y. A gente ficou com esse conjunto aqui de equações, certo? De posse dessas equações, a gente não tinha muito o que fazer, né? A gente tinha simplesmente, esse era o máximo de simplificação que a gente conseguia fazer do nosso problema direto. Né? Então, o que a gente fez foi, a gente pegou o campo de velocidade, as equações do campo, né? Quem era o componente U, quem era o componente V, e a gente fez o cálculo das derivadas relativas à direção X, que a gente ia precisar, e à direção Y, tanto derivadas primeiras quanto derivadas segundas. Então, esse campo aqui de velocidade, calculamos quem era ρ v, ρx, quem era ρ v, ρy, e as derivadas segundas. A gente viu que as derivadas segundas davam igual a zero para a componente V. E que para a componente U, a gente tinha ρ U, ρx como sendo igual a A, né? ρ U, ρy como sendo igual a B, a zero, né? E as derivadas segundas novamente sendo iguais a zero. Percebam que a gente obteve que ρ U, ρ v, ρy era menos A,
e que ρu, ρx era igual a A. Então, o que a gente obteve está de acordo com a equação aí da continuidade, que dizia que ρu, ρx tinha que ser igual a menos ρv, ρy. Agora está fazendo sentido, porque realmente esse menos aqui era para ser um igual, tá vendo? Quando a gente fez essas considerações, né, e viemos aqui para a equação de Navier-Stokes, então, esses termos todos aqui, eles foram cancelados, certo? Quando esses termos foram cancelados, aqui eu vou apagar essas equações de baixo, porque justamente elas foram feitas, né, com o sinal ali de menos, que na verdade é inadequado. Então, a gente pode pegar aquela equação lá de Navier-Stokes, tanto para a direção x quanto para a direção y, e a gente vai aplicar as informações que a gente obteve ali, né? Então, daquele nosso primeiro quadro, a gente viu que ρu, ρy era igual a zero, a componente u da velocidade é justamente a x mais b, ρu, ρx, que é a derivada desse campo de velocidade, né, a componente u com relação a x é simplesmente a, então a gente fica com a expressão para ρp, ρx, onde ρp, ρx fica sendo igual a menos a x mais b. Essa seria a expressão para o campo de pressão ao longo da direção x. Então, a gente pode obter P de x, né, como sendo a integral desse campo. Então, P de x vai ser ρ gx, AX, ρ de x vezes x, AX ao quadrado sobre 2, Px. Certo? Mais uma constante, pode chamar de constante C1 aí qualquer. Para a direção y, então a gente tem quem é a componente u, que é a x mais b, ρv, ρx é justamente c, que a gente tinha calculado, a componente v da velocidade é menos AY cx, e ρv, ρy é menos A. Certo? Destrinchando aqui esses termos, a gente vai ter ACX mais BC menos A ao quadrado Y menos ACX. Certo? Então, ACX com ACX vão se cancelar. ACX com ACX vão se cancelar. E a gente vai ficar com essa expressão para o campo de pressão na direção Y. Aí, quando a gente fizer a integração parcial, né, com relação a y, a gente vai ver que P de y vale ρg y vezes y menos... Espera aí que eu fiz alguma coisa errada, né? Os sinais aqui estão trocados. Eu passei ρg y para cá, né, mas não mudei. Isso aqui é menos ρp, ρy. Então, eu vou trocar os sinais de todo mundo. Aqui, menos, mais. Então, a integral fica ρg y vezes y, AY 2, né? A ao quadrado, y ao quadrado sobre 2, menos BC, y mais uma constante,
que pode ser C1 também, né, com relação a Y, certo? Então, o campo total de pressão vai ser a soma dessas duas componentes aí, certo? Valeu, meu povo. Desculpa aí essa queda terrível no meio do caminho, né? Mas eu espero que tenha dado certo no final das contas. E aí amanhã a gente começa. O sinal desse último A é positivo. Ah, é positivo mesmo. A y quadrado sobre 2. Isso mesmo. Valeu, Ana. E aí vocês vão somar essas duas expressões para obter justamente esse campo aqui, ó, de pressão, certo? É isso, meu povo. Muitíssimo obrigada. Amanhã a gente tem nossa aula de revisão dessa segunda unidade, tira as dúvidas que surgirem ainda e bola para frente, vai dar tudo certo. Beleza? Até amanhã, pessoal. Obrigada. E desculpa novamente.